Boa tarde, gente. Eu gostaria de conversar com vocês hoje sobre as atividades que que eu passei, não é? Que foram os 4 estudos de caso. Hoje nós vamos fazer o primeiro estudo de caso da segunda unidade, né? Que foi o primeiro trabalhinho da segunda unidade. Eu gostaria de fazer alguns comentários, porque nós estudamos, né, a escola clássica, onde temos as duas teorias, né, Taylor e Fayol, tá certo? Ou teoria clássica, ou teoria por processo, que é de Fayol, e a teoria científica, não é? Que é de Taylor. Né? E Taylor, vocês sabiam, ele era preocupado, né, em aumentar a eficiência da indústria por meio da racionalização do trabalho do operário. Tá certo? Isso era o problema principal de Taylor, né? Ele preocupava-se com isso. Agora, eu gostaria de dizer mais o seguinte a vocês, né? Que nós estudamos essas duas primeiras escolas, né? Essas duas primeiras teorias. Estudamos a teoria das relações humanas, né? Que é a busca já por uma qualidade melhor na questão das pessoas da empresa. E estudamos a teoria de Max Weber, né? que é justamente, terminamos aí, né? Com essas 4 teorias e com as primeiras, digamos assim, os primeiros conteúdos que nós vimos na primeira unidade, né? Que foram conteúdos no que diz respeito a administração geral, né? Os conceitos gerais de administração que eu dei a vocês no primeiro momento, né? Dei uma introdução, falei de todo o histórico da administração para chegar a essas 4 teorias, tá certo? E aí meu programa, dentro do que, né, está no conteúdo programático, na ementa da disciplina, né, termina aí, né, na teoria de Max Weber, né? E aí a teoria justamente da questão das relações do trabalho, né? Hoje dentro da empresa, tá certo? Como é que a gente vai trabalhar esse aspecto hoje dentro da empresa, e nós vamos ver hoje, né, que é justamente a teoria da burocracia, né? A teoria da burocracia de Max Weber. Terminamos por aí. E aí hoje eu gostaria de fazer uns comentários sobre cada texto, e aí cada texto que eu passei para vocês da segunda unidade, tá certo? Que são 4, né? 4 estudos de casos, um referente a cada escola dessa que nós vimos, cada teoria, desculpem, dessa que nós vimos, tá certo? E aí a gente tem o primeiro, que é sobre Taylor, né? Onde tem Taylor resolve um problema. E aí eu gostaria que vocês, não é, para acompanhar esse material que eu vou deixar com vocês nessa videoaula, vocês pegassem o seu texto, não é, desse estudo de caso, né, que eu enviei para vocês, está lá na sala virtual, e vocês acompanhem, né? E eu vou dar uma leitura para levantar os principais pontos aqui, para discutir com vocês, não é? Para mostrar a vocês os principais pontos dentro desse, e fazer uma breve recordação sobre essa teoria científica de Taylor. Né? Então, Taylor resolve um problema. O ano é de 1898. A Bethlehem Steel vendeu 8.000 toneladas de ferro em lingotes. Agora é preciso carregar os vagões com os lingotes, que estão amontoados em pequenas pilhas ao ar livre. Essa operação deve ser executada de forma manual, né, manualmente. Os operários contratados para essa gigantesca tarefa começaram a movimentando 12,5 toneladas por homem, né, por dia. Então, cada homem movimentava 12,5 toneladas. Eles tinham 80.000 toneladas para movimentar. Só que eles movimentaram 12,5 toneladas por homem, né, por dia. O melhor que se pode conseguir.
Chamado para estudar a eficiência do processo, Frederick Taylor chegou decidido a aplicar a administração científica. O que é que buscava a administração científica? A eficiência da indústria por meio da racionalização do trabalho do operário. Ele estudou, como a gente viu, tempos e movimentos, tá certo? Ele estava preocupado com esse estudo dos tempos e movimentos, ou seja, arrumar uma forma do empregado desenvolver aquela tarefa, não é? Estudá-la previamente para que ele fizesse num tempo hábil e que tivesse movimentos mais simples possíveis, não é? Ele determinar esses movimentos de forma a desenvolver adequadamente aquela tarefa, tá certo? Era mais ou menos era isso aí que Taylor desejava. Então, ele foi chamado para melhorar essa questão desses operários, de fazer com que eles acoplassem essas 80 mil toneladas num tempo mais hábil possível. Não é? Eu concluo aqui que a empresa exigiu prazo de entrega, por exemplo, para chegar esses lingotes todos, de ferro, está lá nessa empresa que comprou, a Beautyland Steel, ela comprou essa empresa, essas 80 mil toneladas, e agora essa empresa queria enviar essas 80 toneladas para a empresa que comprou, que ela ia precisar para desenvolver as suas atividades, tá certo? Então, ele pensou, chamado para a eficiência do processo, chegou decidido a aplicar a administração científica, tudo que ele estudou lá, digamos, na administração científica, tá certo? Isso é um caso que se criou com o objetivo da gente levantar os principais elementos que foram estudados por Taylor durante essa teoria científica. Então, adotou uma combinação de pagamento elevado proporcional à quantidade movimentada. Não sei se vocês lembram, mas ele estava preocupado com o pagamento desse funcionário sempre. Ele achava que quanto melhor ele pagasse esse funcionário, mais ele desenvolvia a tarefa, tá certo? E aí sempre ele pensou também nessa questão do pagamento. Então, quem produzia mais ganhava mais, quem produzia menos na concepção dele ganhava menos. Então, proporcional à quantidade movimentada, seleção dos melhores trabalhadores, ele via que tinha trabalhadores que desenvolviam as tarefas da empresa de uma melhor forma, e aqueles que desenvolviam esse trabalho adequadamente, mais rapidamente, conseguiam produzir mais num tempo menor, que é a questão da produtividade que ele estudou. Então ele pensou seleção desses melhores trabalhadores e orientação para realizar a tarefa. Porém, Taylor percebeu que os trabalhadores iriam começar correndo para ganhar bastante e rapidamente ficar exaustos, sendo obrigados a interromper o trabalho muito antes de terminá-lo. Taylor, então, descobriu que homens de físico adequado conseguiriam aumentar a quantidade de toneladas movimentadas com total segurança, desde que os supervisores os obrigassem a descansar em intervalos frequentes. Em resumo, ele descobriu que para produzir o melhor resultado possível, um trabalhador que ele considerava de primeira classe, carregando lingotes que pesavam 45 quilos cada um, deveria trabalhar apenas 43% do tempo. Ele concluiu isso. A ciência de carregar lingotes de ferro desse modo consistia, primeiro, em escolher o homem apropriado, segundo, em obrigá-lo a descansar em intervalos que se havia descoberto quais eram o tempo que ele poderia ficar trabalhando e quanto tempo ele poderia descansar. Seriam os mais eficientes após cuidadosa investigação. Como consequência da intervenção de Taylor, os homens passaram a movimentar, em média, 47,5 toneladas por dia, coisa que eles começaram a movimentar 12,5. Hoje, com esse estudo dele, passaram a
a movimentar, aliás, vamos dizer assim, 47,5 toneladas. Esse resultado ele conseguiu não por meio do estudo dos tempos e movimentos. Veja que não foi o estudo dos tempos e movimentos que deu essa façanha a Taylor, mas da minimização do desperdício de energia muscular. Não é? Coisa que ele achava que quanto mais desenvolvia a atividade, quanto mais ele repetia a atividade, mais ele era um funcionário, não é, exemplar, mais o funcionário era, digamos assim, reconhecido por ele, não é? E veja que ele se opõe já nesse segundo momento aqui, não é, do estudo de caso, não foi verdade, totalmente verdade isso aí, porque apenas vai nos mostrar alguns pontos, né, de falhas também dele, não é, do estudo dele anteriormente. E assim, Frederick Taylor demonstrou que níveis mais altos de produtividade resultam da utilização eficiente da energia, né? Da energia. Trabalhar menos, produz mais, tá certo? Se o funcionário trabalhar menos, ele produz. Não adianta ele trabalhar, não é, digamos assim, não sei quantas horas intermitentemente, não é? E ele não produziu o suficiente. Talvez ele trabalhando menos tempo, agora dando esse tempo intervalos, ele concluiu isso, que seria muito mais produtivo, ele faria muito mais rapidamente o trabalho do que antes, né? Por isso que trabalhar menos produz mais, tá certo? É o que ele vai dizer aí. Então, quais foram os pontos de destaque desse texto que a gente pode tirar? Não é? Empresa em questão, não é? Era a Bethlehem Steel, atingiu, não é, 80 mil toneladas de ferro em lingotes, não é, vendidas. Ela vendeu essas 80 mil a outra empresa. Não é? Qual o objetivo dessa empresa? Era carregar os vagões com os lingotes para despachá-los, né? Então, como executar? De forma manual. Eles só tinham nessa época manualmente. Taylor aplica a administração científica, né? Ele foi chamado e ele aplicou a administração científica. Então, decisões estudadas por Taylor para a execução da tarefa, né? Então, ele pensou, pagamento, eu vou pagar mais elevadamente, com proporcionalidade à quantidade movimentada pelo empregado. B, selecionou os melhores trabalhadores, ele selecionou, né? C, deu orientação para melhor realizar as tarefas, ele orientou como é que ele deveria realizar as tarefas, tá certo? Sabia que, a princípio, essa empresa estava apenas conseguindo que esses empregados carregassem 12,5 toneladas por dia. Não é? E a façanha dele era aumentar essa quantidade. Então, ele imaginou, não é, que eles, trabalhadores, iriam começar com certa rapidez, né? Porque sempre ele pensou nisso, não é? Que os funcionários viviam na vadiagem, que o funcionário tinha que estar sempre orientado, sempre tinha que ter uma pessoa para estar orientando esse funcionário, que ele devia ser sempre vigiado, não é? E vocês vão ver que na teoria das relações humanas, que essa questão de vigiar o funcionário o tempo todo, isso acarreta no funcionário, não é? Menos desenvoltura, ele não se sente à vontade e passa, inclusive, a trabalhar, digamos assim, a desenvolver as tarefas com mais dificuldade, porque eles não se sentem à vontade né? Já foi estudado isso na teoria das relações humanas, né? Posteriormente. Mas Taylor achava que deveria vigiar, né, na empresa o máximo possível o trabalhador, porque ele só queria vadiar, não é? Então ele pensava isso. Então ele pensou dessa forma, que eles trabalhariam com certa rapidez no início, mas logo iriam interromper o trabalho, pois logo estariam cansados, não é? E aí ele pensou, não é? Devemos pegar uns homens mais fortes, conseguir aumentar a quantidade de toneladas movimentadas,
né? Então, se ele tivesse homens mais fortes, eles conseguiriam aumentar a quantidade de toneladas movimentadas, desde que conseguissem descansar a intervalos frequentes. Não é o que a gente vê hoje nas indústrias montadoras. Não é? O funcionário hoje, ele não trabalha sem intervalo. Não é? Ele tem que ter intervalos para descanso, para um lanche, para fazer exercícios, porque principalmente se for, não é, um papel, por exemplo, de uma montadora de veículo, você ajustar as porcas de um determinado carro, né? Onde vocês vão colocar determinadas peças e vão estar repetindo sempre aquela mesma tarefa, né? Sempre a tarefa repetitiva, sempre aquela tarefa. Então, isso aí, não é? Inclusive, eles hoje concluem que dá o aspecto da tendinite, não é? Por isso que eles fazem exercícios, não é? Que tem aquela ginástica, né, laboral, não é? E aí eles diminuem essas possibilidades, não é? de adoecer, do funcionário adoecer. Mas eles achavam não, que quanto mais ele desenvolvesse a tarefa, não é? Num tempo hábil, tá certo? Mais eles ficavam, digamos assim, mais práticos naquela tarefa. E aquela tarefa ele ia desenvolver cada vez em menos tempo, tá certo? Então eles pensavam assim, dessa forma, tá certo? Mas não era assim, não é, que acontecia na realidade. E conseguiram, desde que conseguissem descansar em intervalos frequentes, no caso aqui, homens mais fortes, mas que conseguissem descansar, não é? E aí ele conseguiu um tempo hábil, não é, de 43% do tempo estimado anteriormente, não é? Para tal, não é? Então ele chegou à conclusão que para tal, para ele conseguir isso, que eles fabricassem num tempo menor, escolher o homem mais apropriado, né? Ou seja, esses homens mais fortes, ou aqueles que mais desenvolviam melhor a tarefa já dentro da empresa, que ele observou, aqueles que eram mais responsáveis, achando que esse fato dele desenvolver a tarefa dentro da empresa, ser mais responsável, não é? Ser mais forte, por exemplo, ia fazer com que ele desenvolvesse melhor. Então, obrigá-lo, outro ponto que ele chegou à conclusão, obrigá-lo a descansar em intervalos pré-estudados. Não é? Então, esses intervalos ele estudaria, via quanto tempo que ele poderia descansar, ter de descanso, que era o suficiente para, digamos assim, os músculos relaxarem mais, não é? E aí voltar a ter toda aquela dinâmica, né, do carregamento. E, por fim, eles deviam ser mais eficientes, não é? Porque Taylor sempre buscava eficiência na indústria. Taylor buscava a questão da eficiência, não é? Ele não estava ainda preocupado com a eficácia, não é? Nós estudamos 3 elementos: eficiência anteriormente, eficácia e efetividade, né? Que está nos conceitos gerais que eu comecei de administração, os aspectos todos preliminares para chegar às teorias, né? Nós passamos por esses elementos aí. Então, a teoria científica, nesse caso, tinha preocupação em aumentar a produtividade da empresa por meio da eficiência no nível operacional, não é? Outra coisa que eles trabalharam também foi a questão da divisão do trabalho, não é? Cada operário fazia suas tarefas que diziam de respeito àquele cargo, não é? E constituía a unidade fundamental da organização. Cada um que ocupa aquele cargo e desenvolve aquelas tarefas. Então, isso é a divisão do trabalho, tá certo? Foi outro ponto que foi importante, não é? Que eles desenvolveram. Então, a ênfase foi nas tarefas, tá certo? A ênfase nessa escola, na teoria científica, foi nas tarefas. Então, né?
Então, ele tentou, né, a aplicação dos métodos da ciência aos problemas da administração, a fim de aumentar a eficiência, como a gente já viu, industrial, não é? Obter o máximo de produção com o menos custo, é a produtividade, isso aí, não é? Então, ele aplicou 2 métodos, né, a observação e a mensuração desses funcionários. Então, né? E outra coisa que no primeiro período que Taylor desenvolveu era justamente isso que a gente vai ver aqui, né? Que está vendo aqui no estudo de caso. O objetivo da administração é pagar salários melhores, reduzir custos unitários de produção. Era esse o pensamento central de Taylor, né? Da questão da produtividade. E achava que quanto mais salários você pagasse melhor os funcionários, mais ele desenvolveria melhor esse trabalho, né? Mas hoje já foi visto também que apesar do salário dar uma ênfase ao funcionário, não é? Mas ele enfatiza esse melhoramento até um certo tempo. Depois que o funcionário se acostuma com aquele aspecto salarial, ele, não é, passa de novo a desenvolver tudo aquilo que antes, não é, ele já vinha tendo, não é, e com o aumento do salário deu digamos assim, uma melhorada, mas depois acostuma-se de novo com aquele salário e passa tudo a ser como era antes de novo. Então, não é a questão salarial, não é, mas o funcionário se sentir, digamos assim, valorizado no ambiente empresarial, ele se sentir mais, digamos assim, respeitado, não é? Ter um clima dentro da organizacional adequado, não é? Hoje eles buscam a qualidade, né, dentro da empresa, que essa qualidade permeia de forma, digamos assim, de uma ponta a outra, não é? Porque qualidade antigamente a gente via na final, né? Final de fabricação, não é? A peça era apenas revisada para ver se ela tinha aquela qualidade que eles, ou se tinham algum defeito. Hoje não, a qualidade, não é, ela é permeada de um ponto a outro dentro da organização. E também proporcionar um ambiente adequado a esses funcionários também é ter qualidade, hoje dentro dessa nova visão, tá certo? Então, antes eles carregavam, né, na empresa, voltando aqui para o estudo de caso, 12,5 toneladas por dia e passariam agora, digamos, com o estudo dele, 4,5 toneladas por dia. Conclusão, esse resultado foi conseguido não através dos seus estudos, dos tempos e movimentos, mas na minimização do dispêndio de energia muscular. Então, não era o fato dele ficar repetindo a atividade, como ele pensou, Taylor, né? Que levaria o funcionário, não é, a desenvolver bem as suas tarefas, não é? Ou a alcançar essa produtividade que tanto ele buscava, não é? Você fabricar o máximo num tempo menor e assim diminuindo também os custos, não é? Então não era não é, esse trabalho intermitente que ia levar esse funcionário a produzir mais, não é? Mas que ele tinha que fazer com que, não é, que a minimização, né, do dispêndio de energia muscular, isso ia fazer com que eles aumentassem essa atividade e ela fizesse eles no menos tempo, não é? Então, que os níveis mais altos de produtividade resultam da utilização eficiente de energia. Ele chegou a essa conclusão, né, no caso aí em questão. Trabalhar menos, produz mais. Então, foi isso que ele chegou à conclusão, não é? Que trabalhar menos, produz mais. Então, não é? Se ele, desde o início, Taylor, não é? Preocupar-se sempre com esse intervalo, onde os funcionários poderiam descansar, não é? Até trocar ideias juntos, deve ter um momento de lazer ali,
para que eles pudessem retomar, não é, aquele trabalho posteriormente e fazê-lo de uma forma mais, não é, mais descansada, digamos assim, não é? E poderia resultar num trabalho mais perfeito, tá certo? Então, quando o trabalho é ininterrupto, não é? É um trabalho duro, não é? Ele não vai obter desse funcionário um resultado positivo, tá certo? Então ele comprovou, não é, com essa experiência, aqui no caso em questão, não foi o que aconteceu na realidade, está só um caso que a gente está estudando aqui, ele concluiu, ele concluiu que não era o tempo, não é, a dedicação, não é, esse trabalho ininterrupto, não é, o tempo que ele passava trabalhando sem parar, que ia levar ele a carregar mais, porque quanto mais ele passasse o tempo, não tivesse intervalo, não tivesse nada, menos ele carregaria, porque a musculatura deles iam ficar logo cansada, não é? E eles iriam, não é, desistir, parar, vamos dizer assim. E não agora não são todas as atividades, não é? Em qualquer situação que a gente pode parar e que vai repercutir positivamente nessa situação, né, na empresa. O ideal é que o funcionário tenha sempre um momento, né, de descanso, um momento de lazer, tá certo? Mas que ele também possa, não é? Às vezes, por exemplo, você está desenvolvendo um projeto, né, dentro de uma empresa. Aquele projeto ali é geralmente desenvolvido com uma equipe, né, e aquela equipe digamos assim, é determinada pelo um grupo, que é feito provisoriamente e é estudado, digamos, o modelo de um carro, né, que eles querem lançar. E aquilo ali, o fato deles trabalharem naquele modelo, discutirem por um bom tempo e irem criando projeto, é diferente de você carregar, não é, uma quantidade de lingotes de ferro sem parar, não é? Ali ele pode até pensar durante um período X, sem estabelecer intervalos, né? Sem ter intervalos, tá certo? Porque é um trabalho mais ameno, tá certo? É diferente do que você carregar lingotes de ferro, por exemplo. Então, outros momentos, ele está perguntando aqui, não é? Você conhece outras situações? Sim. Na produção mesmo da TCA, né, onde você vê a questão da parte elétrica do carro que é produzida, eles descansam, tem descanso, não é? Para não adquirir tendinite, né? Eles fazem exercício laboral, né? Tem aqueles exercícios para que ele possa, no final, né? Eles desenvolvem, mas também tem um momento que eles param, não é? Para não ficar repetindo. Outra coisa, a rodízio, né? Não fica desenvolvendo aquela mesma tarefa, né? Montando aquela mesma especificidade de peça, tá certo? Eles mudam, que é como se fosse um rodízio. Aquela peça que forma toda a parte elétrica do carro, ela sai rodando. Cada prancheta daquela, ela vai adquirir uma parte, né? Cada um vai fazer, mas aquilo ali, eles não vão simplesmente ficar montando só aquela parte. Há rodízio entre aqueles funcionários. E aí eles vão conhecer o todo para entender a parte. Como é importante ele desenvolver o seu trabalho adequadamente para que tenha sucesso
no trabalho do outro. E o trabalho do outro, se vier com alguma falha para ele, vai acarretar falha no dele também. Então, temos que ter essa ideia do todo, não é? Para chegar àquela parte que é a montagem geral da parte elétrica do carro, não é? Digamos, da Volkswagen, tá certo? Então, é isso aí. Então, isso é outra situação, não é, que podemos exemplificar, não é? Precisa até ter a questão, como eu disse a vocês, não é, da mudança, né, de atividade. Não ser só fabricando aquela peça em si, ou montando aquela peça em si, mas trazendo montagens diferenciadas, não é? Dentro daquele esquema de montagem que existe ali, não é? Naquela empresa, por exemplo, que eu dei exemplo aí. Sim, aí ele pergunta assim, né, se isso acontece, às vezes eles trabalham demais, os funcionários, né, por falta de método, compulsão, vontade de agradar o chefe, né, recompensa elevada, outro motivo, pode até ser, funcionário pode não ter uma metodologia para desenvolver de forma mais prática, né, e aí por não ter esse método, ele até trabalha mais, com mais dificuldade, porque ele vai fazer mais tarefas sem necessidade, podendo ter um caminho melhor, não é? Outra coisa, né? Às vezes também ele quer agradar o chefe para se manter no cargo, recompensar elevadamente, eu acho que não, porque cada cargo tem já tem não é, aquele valor, não é, de salário, já recebe tanto para desenvolver aquela atividade, não é? Então, eu acho que é mais isso, agradar, ou não ter uma metodologia correta, tá certo? Enfim. Outra pergunta que ele faz aqui, não você acha que a forma geral, as pessoas que trabalham com inteligência não precisam trabalhar muito para alcançar bons resultados? Sim. Se você tem métodos adequados, que você pensa, não como o Taylor, né? Estudo dos tempos, movimento, quantas vezes o funcionário deveria se virar, qual a posição exata tinha para o funcionário poder não ter problemas e desenvolver a tarefa num tempo menor. O estudo não é propriamente isso, mas eu posso ter metodologias, que é a questão da OSM, Organização, não Sistemas e Métodos, não que hoje a gente tem, que era a antiga OIM, né? E que hoje também estuda isso aí, como a gente desenvolver, inclusive até os documentos, não é? A forma como você faz o layout da sala, para que o documento passe por um, depois passe por outro, de forma que ele não vá e volte, tá certo? Isso tudo são estudos que se faz para desenvolver, né, ter um menor custo, um menor tempo, tá certo? E as coisas avançarem mais adequadamente num tempo hábil, tá certo? Então, isso acontece hoje na Organização Sistemas e Métodos, e estuda isso justamente, né? Que dentro dessa nova feição. Só que é ligada à questão da computação, né? Hoje, antigamente não tinha, e aí não era ligada, era OIM, hoje é OSM, Organização, Sistemas e Métodos, que vocês vão ter uma cadeira dessa, né? Uma disciplina dessa na sua matriz curricular. E aí, não é, a gente teve 3 períodos dentro de Taylor aí, finalizando, não é? Isso aí, primeira fase, que ele atacou os problemas dos salários, o estudo sistemático do tempo, definição de tempos padrão para realizar determinadas tarefas, não é? Sistema de administração das tarefas. Na segunda fase, teve a ampliação do escopo da tarefa para a administração, né? Ele vai definir todas as posições que o funcionário deve fazer para que desenvolva aquela tarefa corretamente num tempo hábil, definição dos princípios da administração do trabalho, e a terceira fase de Taylor é a consolidação dos princípios, proposição de divisão de autoridade e responsabilidades,
dentro da empresa e distribuição entre técnicas, né? As diversas técnicas. Então, não é? Ele concluiu, né, que a análise do trabalho e estudo dos tempos e movimentos, né, poderiam ser seria eficiente para os funcionários, né? Estudou em parte, né, a fadiga humana não resolver esse problema, né, definiu a questão da divisão do trabalho e a especialização do operário, ele defendeu isso aí, desenhou cargos e tarefas, definiu incentivos salariais e prêmio de produção, né, para aqueles que desenvolvessem melhor, né, condições ambientais de trabalho, como iluminação, conforto, ele ainda pensou nisso, padronização de métodos e de máquinas, tá certo? E a supervisão funcional, que a gente vai ver depois, que o funcionário não vai gostar, né, de ser supervisionado todo momento. Isso embota o funcionário. Não é? Isso não foi bom de Taylor também. Não é? Então, ele chegou aos princípios de seleção científica do trabalhador, a questão do tempo padrão, plano de incentivo salarial, trabalho em conjunto, empresa, empregados, gerentes planejam e operários executam. Não é? Hoje a gente vê desde o CCQ, Centro de Controle de Qualidade, que vai dar, não é, ao japonês a ideia da qualidade, né, que eles estão trabalhando hoje, né, a questão da qualidade nas empresas, que é de origem japonesa, isso aí, desde os CCQs, tá certo? Então, os gerentes planejam, operários executam, né, mas os operários têm um papel importante, porque eles é que vivenciam a atividade e eles é que têm que dizer quais são as melhores formas de se desenvolver, e não lá o negócio partindo de cima para baixo, não é? Mas partindo de baixo para cima, tá certo? Onde os operários trabalham, não é, no chão de fábrica, mas eles executam, então eles é que conhecem daquela atividade mais do que o chefe que está lá em cima, né? Então, por fim, ele também, não é, definiu essa divisão do trabalho como elemento importante, a questão da supervisão e principalmente a ênfase na eficiência, tá certo? E não na eficácia, né? Que a gente já viu, tá certo? Então, foi isso aí que eu tinha para dizer, aproveitando, colocando o texto em questão, né, de Taylor resolve um problema, né? Então estamos aí, né, visto esse texto a mais e recordando um pouco da administração científica de Taylor. Uma coisa que eu gostaria de falar mais para vocês é que nós fizemos 4 atividades na segunda unidade. Gostaria que vocês, né, fizessem todas e me enviassem, isso é importante, não é, para que eu possa pontuar alguma coisa dessas atividades, mas a segunda avaliação de vocês, não é, eu vou enviar, não é, a princípio vocês vão escolher 2 autores, vão levantar de cada autor os principais pontos de cada escola, de cada teoria dessa, e vão fazer inter-relação entre elas, se elas se tocam em algum ponto, tá certo? Ou o que é que não tem a ver uma com a outra. Vocês vão escolher 2, né, que possam ter pontos comuns e os pontos que não são comuns a elas. Eu quero que vocês levantem isso, né? A princípio seria isso, mas eu vou colocar por escrito bem bonitinho lá, né, na sala virtual de vocês, tá certo? Então, vamos ficar por aqui hoje, tá certo? Na próxima aula a gente discute sobre o próximo texto e levanta, tá certo? A próxima, digamos assim, o próximo estudo de caso, tá certo? Em que a gente vai levantando sobre as escolas, porque como eu disse a vocês, meu conteúdo, eu consegui já vencê-lo. Eu já passei tudo que eu tinha que passar para vocês nesse primeiro, em TGA 1. Vocês vão dar continuidade a essas escolas, né, ou a essas teorias no TGA 2. Né? Geralmente é o professor Luciano que ensina a vocês em TGA 2. Então,
Então, vocês vão pegar o professor Luciano, tudo indica que seja ele, tá certo? Muito obrigada, tá certo? E até a próxima.